Questão 25, item 01. O conjunto solução da inequação x² menos 1/4 elevado à quinta vezes x³ menos 1 elevado à quarta menor que zero é o intervalo de menos 1/2 até 1/2. Então, ele quer saber se o conjunto dessa solução é esse intervalo. O conjunto que faz com que essa função toda, que está à esquerda da desigualdade, seja menor que zero, ou seja, que ela seja negativa. Normalmente, a UFSC cobra o estudo do sinal da função do tipo quociente, que é uma divisão. Eu tenho uma função no numerador, uma função no denominador, analiso o sinal em cima e embaixo e os dois combinados. Dessa vez ela fez diferente, ela fez uma função do tipo produto. Ele fez uma função na esquerda, vezes uma função na direita, e depois eu tenho que analisar as duas combinadas. Mas ela trouxe um grau de dificuldade maior, porque ela pegou a primeira função, que é uma função do segundo grau, e elevou à quinta potência, e pegou o segundo binômio, que é uma função do terceiro grau, e elevou à quarta potência. Então tem que levar isso em consideração, certo? Mas é tranquilo, a gente vai montar o gráfico e vai ver certinho como fica. Então, falou em inequação menor que zero, ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o sinal do x, ou seja, se quer negativo. Então, a gente está falando de estudo do sinal. Nesse caso específico, tipo produto. Vou pegar o primeiro binômio, que é uma função do segundo grau. Para eu fazer o estudo do sinal de uma função do segundo grau, eu preciso da raiz. Então, eu vou ter que calcular as raízes de uma equação do segundo grau. X² menos 1/4 é uma equação de segundo grau incompleta, então para resolver não preciso da Bhaskara, basta pegar 1/4 que está negativo e jogar para o outro lado positivo, e o x ao quadrado, o quadrado vai virar raiz, então vai ficar x igual raiz quadrada de 1/4, mais ou menos raiz quadrada de 1/4. 1/4 é o quê? Raiz quadrada de 1/4 é 1/2, então vai ficar x' mais 1/2, x² menos 1/2. Então já achei as raízes dessa função do segundo grau. Função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Como o A, coeficiente dominante, é maior que zero, concavidade para cima. Tenho duas raízes, menos 1/2 mais 1/2. Nesse caso, como eu não tenho um B nessa equação de segundo grau, a minha parábola é simétrica em relação ao eixo do y. E o menos 1/4, que é o meu intercepto, o meu termo independente, vai coincidir aqui com o vértice. Então, a bundinha da minha parábola, o vértice, vai estar sobre o eixo do x, no ponto de menos 1/4. Então, o que a gente sabe? Tem aqui as duas raízes. Entre as raízes, a função está abaixo do eixo do x, ou seja, o gráfico, a função é negativa. E à esquerda da primeira raiz e à direita da segunda raiz, o gráfico da parábola está acima do eixo do x. Ou seja, para esses pontos, à esquerda da primeira e à direita da segunda raiz, o gráfico vai ser positivo. Então, a gente já fez o estudo do sinal da equação de segundo grau. Mas o que ele quer? A equação de segundo grau? Não, ele quer a equação de segundo grau elevada na quinta. Então, vamos analisar o gráfico. Já vamos plotar. O que acontece? Quando eu aplico x1 ou x2 dentro do parênteses, isso vai zerar. Quando zerar, 0 elevado à quinta vai dar zero. Ou seja, a raiz da minha equação de segundo grau é igual à raiz dessa equação toda elevada à quinta. A raiz continua a mesma. O que vai mudar? Que o gráfico ele vai dar uma esticada. Eu vou aumentar, porque aqui eu vou ter um valor e eu vou elevar esse valor à quinta potência. Então, vai ficar um resultado maior. Então, eu só vou dar uma esticada. O gráfico vai ficar mais estreito e mais alto. Eu vou aumentar a amplitude do gráfico. Mas, para fins de estudo do sinal da função, é a mesma coisa. As raízes da parábola serão as mesmas raízes dessa função elevada à quinta. À esquerda da primeira raiz, o gráfico vai ser positivo. Entre as duas raízes, o gráfico vai ser negativo. E à direita da segunda raiz, o gráfico vai ser positivo. Tá? Então, peguei aqui a função do segundo grau, calculei as raízes, montei a parábola. Estudei o sinal da parábola. Quando eu elevei o expoente, eu só olhei o sinal. Mas os valores de inflexão, né, os pontos de virada, que é as raízes aqui, continuam os mesmos, tanto para a equação de segundo grau, quanto para essa equação elevada à quinta potência. Agora vamos fazer isso com o segundo binômio, com x³ menos 1. x³ menos 1, uma equação terceiro grau, também completa. Como é que eu resolvo? Passo menos 1 para o outro lado. Então, x³ igual a 1, o x ao cubo, o cubo passa como raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de mais 1 vai dar mais 1. Então, eu descobri a raiz. O que acontece?
Normalmente, o gráfico de uma função de terceiro grau tem 3 raízes. Nesse caso, só tem uma. Ou seja, a função de terceiro grau vai cortar o eixo do x apenas uma vez. Como é uma função que o coeficiente dominante, que é aquele númerozinho que está na frente do x ao cubo, é positivo, é um gráfico com tendência de subida. Normalmente, ele ia começar no menos infinito, ir para um ponto de máximo relativo, cruzava o x uma vez, o eixo do x, aí ele descia para o ponto de mínimo relativo, cruzava o x, e pela terceira vez, na terceira raiz, ele cruzava o eixo do x e ia para o mais infinito. Como eu só tenho uma raiz, esse ponto de máximo relativo não subiu. Então, ele está aqui, vem e corta o gráfico vai cortar o eixo do x uma única vez no ponto de raiz igual a 1, certo? Então, com base no coeficiente dominante, eu sei que é uma função do terceiro grau com tendência de subida, e como eu só tenho uma raiz, eu sei que ela vai cruzar uma única vez. E como eu sei que é com tendência de subida, ela começa no menos infinito. Ou seja, o gráfico para valores de x menores que 1, ou seja, à esquerda de 1, o gráfico vai ser negativo. E o gráfico para valores à direita de 1, para valores de x maior que 1, o gráfico vai ser positivo. Então, com base nessa função do terceiro grau, sabendo que o coeficiente dominante é positivo e ela tem tendência de subida, eu consegui fazer o estudo do sinal da função. E agora que vem a brincadeira, né? É x ao cubo menos 1, essa função do terceiro grau, eu vou estar elevando ela a expoente da quarta. Só que qual é o detalhe? Toda vez que eu elevo um valor a expoente par, o resultado é positivo. Então, na hora que eu for montar o gráfico, para valores à direita de 1, a mesma coisa. É positivo, ele aumentou a amplitude, aumentou o tamanho, ele está mais esticado, mas ele continua positivo. Porém, para os valores do gráfico da função do terceiro grau que estavam negativos, até 1, à esquerda de 1, esses valores vão esticar, vão aumentar a amplitude, mas eles vão trocar o sinal. Então, eles vão ficar positivos. Então, o estudo do sinal da função dessa função do terceiro grau verde, que está dentro do parênteses, e ela elevada à quarta a potência, ela vai mudar. Antes, até a raiz era negativo, na raiz era zero e a direita da raiz era positivo. Agora não, até a raiz é positivo, na raiz é zero e depois da raiz volta a ser positivo, certo? Então, estudamos o sinal da função do terceiro grau, elevamos ela na quarta potência e estudamos o sinal também. Agora a gente vai o quê? Combinar o primeiro binômio com o segundo binômio. Vamos fazer o produto dessas funções. Agora eu tenho a minha função aqui, a função do segundo grau elevado à quinta, a função do terceiro grau elevado à quarta, e eu vou analisar o produto delas. Vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero os valores menores ou igual a zero? Não, apenas menores que zero. Portanto, todas as bolinhas das raízes abertas. Vamos lá, primeiro gráfico elevado à quinta, como é que fica? Quais são os pontos de inflexão, os pontos de virada? Raiz 1, raiz 2. Então, a primeira raiz menos o meio, segunda raiz mais o meio. Aqui a raiz da equação do terceiro grau elevado à quarta. Vai ficar como? Raiz igual a 1. E o produto das duas, eu repito os pontos de virada. Então, eu vou repetir o menos o meio, o mais o meio e o 1. Passei a régua e agora eu vou analisar o sinal de cada gráfico, de cada função. Primeiro, essa aqui em vermelho. Vamos lá. Para valores à esquerda de menos o meio, a função é positiva. Para valores entre a primeira e a segunda raiz, a função é negativa. Para valores à direita da segunda raiz, que é mais o meio, ela vai ser positiva. Agora eu vou analisar o quê? Essa função elevada à quarta, essa função em azul. Tá? Para valores até 1, ela vai ser positiva. Para valores maiores que 1, o gráfico também vai ser positivo. Ela só vai zerar para valores de x igual a 1, que aí é o zero da função. Aí agora eu vou pegar a linha de cima, que é essa 3, e vou multiplicar pela linha de baixo para dar o sinal desse produto, certo? Estudo do sinal tipo produto. Produto é isso aqui, ó. O 3 aqui versus o 4. Então, positivo vezes positivo vai dar positivo. Negativo vezes positivo vai dar negativo. Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes positivo dá positivo. Então, tem 4 trechos, apenas um valor de negativo. Como na inequação ele cria valores menores que zero, ou seja, valores negativos, só vai me servir esse pedaço aqui, ó, entre menos o meio e mais o meio, que bateu com
que ele está falando aqui no item da questão, de menos 1/2 até 1/2. Intervalo aberto, lembrando, menor que 0, bolinha aberta. Agora vamos montar o gráfico dessa função toda. Como é que fica? Eu tenho essa função toda, que agora está na cor roxa, eu montei o gráfico. Quais valores dessa função que são negativos, que são menores que 0? Os valores entre menos 1/2 e mais 1/2. Então aqui, ó, aqui eu estou menos 1/2, ele desceu e voltou aqui, ó, mais 1/2, certo? Aí ele sobe um pouquinho e desce para 1, que seria a raiz, né? Eu tenho menos 1/2 que é a raiz, mais 1/2 que é a raiz e mais 1 que é a raiz. Aí ele sobe e volta para o 0, para a raiz, e depois ele volta a subir, certo? Então, para quais valores o intervalo é negativo? Para valores entre menos 1/2 e mais 1/2. Se fosse menor ou igual a 0, eu também teria que incluir 1, né? Que o 1 também é raiz. Então, vamos lá. Solução. Solução x pertence aos reais, né? Solução dos valores aqui negativos, entre menos 1/2 e mais 1/2. Ou na forma de intervalo aberto, né? Colchete virado para fora, entre menos 1/2 até mais 1/2. Certo? Então, item 1 da questão 25, questão longa, mas está corretíssimo. Item 1 verdadeiro.